Olá! Estamos aqui de novo com o nosso encontro, que é o bate-papo com espíritas progressistas do Brasil. Hoje eu tenho uma alegria de receber a Liz Amorim, de São Paulo, que é uma querida que foi muito querida em abrir um espaço, né, no dia a dia dela para a gente ter essa conversa. E eu estou muito contente, viu, Liz, com a tua presença aqui. Seja bem-vinda. Esse meu canal tem uma comunidade muito querida, muito amiga mesmo, né? De espíritas progressistas. Eu tenho certeza que todos vão adorar essa nossa conversa. Te apresenta para a gente. Oi, pessoal, tudo bem? Muito feliz de estar aqui, engrossando o coro dessa série de espíritas progressistas. Eu queria me apresentar, talvez começando por um poema, se vocês me permitem. Ai, que linda! Aí depois eu falo um pouquinho mais de mim. Sou forte porque sou filha. Filha de uma mãe que fez de mim água viva. Filha de pai e mãe que me fizeram alerta, me botaram numa bicicleta. Filha de muitas mães, que me deram pedras, que me deram gritos, que me deram palavras, para acusar a ordem de patriarca. Sou filha de mineiros, sapateiros, plantadores, que acusaram a ordem dos senhores. Sou filha e por isso enxergo miragem que não devo recuar na mudança da paisagem. Bom, agora me apresentando de verdade. Eu cheguei a engasgar, Lisa. Que lindo. Bom, mas me apresentando agora de verdade, meu nome é Liz Amorim, eu tenho 28 anos. Hoje eu me considero uma professora, sou pesquisadora na área da educação. Faço doutorado em História da Educação na Universidade de São Paulo e pesquiso a formação política no movimento espírita brasileiro aí no final do século XIX, início do século XX. Então, assim, falar sobre o tema espíritas progressistas e contar um pouco sobre como eu me tornei uma espírita progressista é uma alegria, um prazer para mim. Ai, que lindo, que maravilha, Lisa, que maravilha. Nossa, esse momento todo que a gente está vivendo é um prato cheio para uma pesquisa, hein? Meu Deus, que loucura. Como é que o espiritismo surgiu na tua vida, Lisa? Essa é a pergunta que eu faço para todo mundo. Olha, o espiritismo surgiu na minha vida de modo muito simples e casual, porque eu nasci em uma família espírita. Sim. Curioso que há notícias de que o avô da minha avó já era uma pessoa que recebia jornais esotéricos, então tinha uma espiritualidade heterodoxa, né? Era um senhor lá no Espírito Santo. E então já a minha avó era espírita. A minha avó conheceu meu avô no movimento espírita. A minha família foi, digamos assim, se apropriando, vivenciando essa vida em comunidades espíritas e etc e tal. Eu fui introduzida nisso desde criança. Claro que com o passar do tempo, eu fui me construindo como espírita progressista, que é algo um pouco diferente. Sim. Depois a gente pode falar mais. Sim, não, realmente. Ainda mais que se tu já vem de uma família, vocês já estão na terceira geração de espíritas, né? Então, realmente, tu conheceu o movimento espírita como ele sempre foi, aquela coisa mais conservadora, né? Então, exatamente. Eu participava de uma casa espírita afiliada à USE aqui em São Paulo. Sim.
Mas já tive também experiências em participar, por exemplo, de uma casa espírita afiliada à Aliança Espírita Evangélica, que é um movimento que eu considero bastante conservador aqui em São Paulo. É um movimento mais típico do estado de São Paulo, não é tão presente em outros estados. Eu mas não ele ouvido ainda. Ele foi fundado pelo Edgar Armond, né, sim, que esse eu já ouvi. participou também de outras instituições. Sim. E em algum momento ele faz uma dissidência e vai para e funda a aliança. Mas isso é bem interessante, acho, agora pensando isso, que foi por um acaso que eu fui participar dessa casa espírita, fiquei poucos anos, mas hoje eu vejo como algo que foi bastante marcante, porque já na minha adolescência eu li aquele livro do Herculano Pires chamado O Centro Espírita. Sim. E naquele livro o Herculano Pires já faz algumas críticas a estruturas propostas pelo Edgar Armond, como, por exemplo, uma certa ideia de que você cria uma fraternidade de pessoas aqui na Terra, e aquilo tem uma correspondência automática com uma estrutura no além. Sim, a coisa das colônias, né? E as pessoas usam aquele brochezinho, uma coisa, uma pegada. A gente costuma dizer, né, que o Edgar Armond trouxe alguns elementos da estrutura militar, que tem a ver com a história de vida dele, outros elementos ocultistas e hierárquicos que têm a ver com o que ele estudava, né, sobre teorias esotéricas assim do Oriente. E tudo isso quebra um pouco o espírito democrático, né, do espiritismo. Coloca aquela coisa de hierarquia, né? Bem militar mesmo, né? Bem militar. Mas me conta, tinha juventude, porque tu era uma menininha, uma jovenzinha. Eu participei de tudo, acho que eu sabe, fui aquela criança que ia na evangelização infantil, que fez parte de mocidade, que liderou. Mas o que aconteceu? Quando eu entrei na faculdade, por um lado, eu entrei em contato com algumas correntes de pensamento mais críticas do capitalismo, e por outro lado, eu conheci, mais ou menos na mesma época, no primeiro ano de faculdade, acho que eu tinha 18 anos, a Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. Conheci eles pelo programa de rádio, que na época era na Rádio Boa Nova, e me chamou muito a atenção, né? Porque elas comentavam, por exemplo, faziam críticas ao sistema capitalista. E eu nunca tinha visto um espírita fazer crítica ao sistema capitalista. Na época, assim, eu lembro, sabe, com aquele frescor da juventude, quando alguma coisa te... Nossa. E eu fui procurar na rádio um programa sobre educação, porque eu trabalhava dando aula de evangelização para as crianças, né? Uma coisa assim muito simplória, né? E aí, então, fiz a procura, assim, ingênua. Fui procurar lá no site Educação e apareceu esse programa. Fiquei fã do pessoal da Associação de Pedagogia Espírita e hoje em dia eu faço parte da associação, já escrevi para o blog, enfim, eu estou sempre envolvida aí no que eles fazem. Sim, que encontro sensacional, que encontro bonito, né? O típico encontro do acaso, né? Que te colocou isso. Aí nessa época, por exemplo, mais ou menos nessa época, eu fui ler algumas coisas que o Herculano Pires tinha escrito de cunho mais socialista, como aquele livro O Reino. O Reino, sim. E, enfim, acho que algumas outras coisas também. Eu lembro que a editora Comenos publicou um livrinho do Alisson Mascaro, que chamava Cristianismo Libertador. Sensacional.
Tu sabe que eu fiquei sabendo que, infelizmente, o Alisson, ele não se diz mais espírita, porque eu acho que ele se desiludiu um pouco com a questão mesmo do extremo conservadorismo, né? Ele foi meio que se afastando. Sim. Ou Mas- talvez ele não aceite mais alguns pressupostos espíritas, né? A gente teria que ver a reencarnação, etc. Fica um questionamento. Eu acho que, pelo que eu ouvi ele dizer, as questões espirituais, todas, né, digamos, os fundamentos espirituais da doutrina, ele continua aceitando. Ele se afastou do movimento espírita em si. Mas, enfim, ele deixou uma bagagem linda, ele deixou uma herança para o espírita, que são esses livros dele, né, que eu acho sensacional, maravilhoso. E me fala. Eu acho o livro por exemplo, o livrinho Cristianismo Libertador, ele é um exemplo, né? Porque eu fui aluna do curso de pós-graduação em Pedagogia Espírita. Então, eu, de algum modo, eu me apropriei de um estilo de ser espírita e um estilo de pensar o espiritismo que vem do Herculano, que foi muito desenvolvido pela Dora Encontre. Eu me lembro de muito... Não, eu conheci a Dora, eu era muito nova, acho que tinha 18 anos, mas eu me lembro de falar para ela, é incrível como você pensa livremente. Então, como quando ela dizia assim, por exemplo, eu acho que essa ideia do Allan Kardec de mundo de regeneração que está chegando é milenarista e eu acho que é um pouco precipitado. Então, com muita liberdade, muita desenvoltura, ela conseguia dialogar com Kardec e dizer, eu acho que isso é precipitado, acho que isso é datado, acho que essa outra coisa é válida. Então, isso é um estilo de ser espírita, um estilo de lidar com as obras do Allan Kardec, ou do Herculano, ou de qualquer médium, que não é um estilo de leitura fundamentalista. Que você pega o livro e ali está a verdade incontestável. Exatamente. Como se fosse um livro sagrado, né? Exato. Como se não fosse um livro feito por seres humanos. Por seres humanos, né? E mesmo os espíritos que o ajudaram, seres humanos sem o corpo físico, né? Exato. Exatamente. E, não, isso é muito lindo, sabe? Isso eu ouço muito, agora até a Dora está fazendo uns vídeos agora mesmo no YouTube, falando coisas que a princípio pode parecer, mas isso todo mundo já falou. Não, mas é importante que se fale dentro da visão progressista, com esse olhar, com essa forma livre de falar. É muito importante, sabe? As pessoas estão muito carentes. E muito lindo. Eu acho que ontem eu assisti um que ela estava falando sobre Jesus, sabe? Sobre como o espiritismo, digamos, né? Progressista, deveria encarar esse tema. Muito lindo, muito lindo. Muito bonito a forma. É bem interessante. Você me lembrou que uma das questões que me mobilizavam, assim, nesses primeiros anos, né, de juventude, era, por exemplo, um pouco estudos acadêmicos sobre o Jesus histórico. Sim. Entender como se constituiu essa tradição, essa escolha política de quais são os livros sagrados, Na época, por exemplo, eu conheci os livros do Bart Ehrman, que é um cara que vai mostrar que existem muitas adulterações históricas nos manuscritos. Enfim, como a construção da Bíblia, né, é uma construção política, que cria esse monumento à Bíblia. Sim, né? Sim. E que cria o mito, né? Que
que tira a humanidade de Jesus, né? Por exemplo, nomes de seguidoras mulheres foram transformados em nomes de seguidores homens. Sério? De algum modo... Sério, guria? Existiram adulterações que vão nesse sentido, de apagar a participação e a liderança das mulheres. Olha As cartas, só. por exemplo, de Paulo, os pesquisadores laicos, eu lembro que o Bart Ehrman narrava isso, entre os pesquisadores laicos, ou seja, aqueles que não são comprometidos com a Igreja Católica nem com as igrejas protestantes, é um consenso que algumas cartas de Paulo que estão na Bíblia não são de Paulo. E são incoerentes com outras cartas. Enfim, não é um assunto que eu sou especialista, mas é fica aí a incrível, dica para quem quiser. É fascinante isso. É fascinante. Mas olha, eu acho que esse seria assim minha primeira aproximação com o progressismo. Sim. Porque dentro do teu trabalho mesmo. Isso foi se construindo em várias etapas, porque com o passar do tempo, eu fui, de algum modo, exercendo com naturalidade essa relação mais libertária e mais crítica com a obra de Kardec, com o modo de se fazer práticas espíritas, reuniões mediúnicas. Então, eu me afastei dos centros em que eu trabalhava, comecei a participar das reuniões mediúnicas de um grupo ligado à BPE. E até então, acho que, digamos assim, talvez até os meus 23, 24 anos, ainda não circulava muito no Brasil essa ideia dos espíritas progressistas. Não, com certeza não. Isso é recente. Mas isso é muito recente. De popularização da ideia, né? Eu me lembro, assim, de alguns eventos marcantes que foram consolidando essa ideia, né? Então, quando aconteceu na ocasião do impeachment da Dilma, quando o médium Divaldo Franco começou a se pronunciar sobre o que ele chamava de ideologia de gênero. Meu pai. Sim, alguns espíritas começaram, né, a gente já estava na era da internet, então alguns espíritas começaram a lançar manifestos. A própria Associação Brasileira de Pedagogia Espírita lançou manifestos. Um manifesto pela democracia, na época do impeachment da Dilma, um manifesto se posicionando, criticando essas falas do Divaldo Franco, que, na verdade, estava distorcendo o que era um estudo sobre gênero. Nossa! E defendendo uma mentira reacionária sob o nome de ideologia de gênero. Né? Uma invenção dos de extrema direita, né? Um espantalho, né? Um espantalho, uma coisa assim absurda. Numa sociedade em que a gente tem assassinatos de mulheres, assassinatos de pessoas transexuais, agressões e assassinatos a pessoas homossexuais. Eles acreditavam que falar de gênero não era não era falar disso. E falar disso. Falar de gênero é falar de respeito. É falar de políticas igualdade de gênero. Exato. Sim. É a mesma coisa que se inventar o termo racismo reverso e levantar essa bandeira, como se isso existisse. Sabe? Ele fez isso. E ele... Não, nem me fala, porque aquilo foi... Na verdade, eu acho que aquilo foi o estopim, sabe, Litza? E os manifestos que a Universidade Pampédia e a associação providenciou e organizou, juntou muita gente. Eu acho que todo mundo andou assinando, eu acho que eu assinei esses manifestos, porque ele rodava nos grupos e todo mundo assinava embaixo, né? Muito lindo. Aquilo foi muito lindo.
Foi um movimento. Mas assim, para o nosso espanto, ou talvez nem tanto espanto de alguns, apesar desses manifestos, quando a gente vai olhar o resultado das eleições por religião, o que nós descobrimos? Que a maioria dos espíritas votou no Bolsonaro. Sim. E o apoia até hoje, Liz. Agora, eu acho que era um percentual grande. Eu não me lembro se era a maioria, mas creio que era. Eu escrevi um artigo sobre isso e publiquei. A única denominação religiosa que teve poucos adeptos que votaram no Bolsonaro era a Umbanda e o Candomblé. Sim, sim, que lindo. Então, assim, falando ainda sobre esse tema, eu entendo, a gente conversou muito sobre isso na Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, que o termo espíritas progressistas, ele se fazia necessário naquele momento, porque a linguagem, ela serve ao contexto. Nesse contexto político que a gente estava vivendo, nós precisaríamos dizer espíritas progressistas em oposição aos espíritas conservadores. Exatamente. Porque alguns poderiam dizer, mas se os espíritas acreditam no progresso, eles são progressistas. Mas isso é uma reflexão filosófica que talvez faria sentido no século XIX. No século XXI, no Brasil, o que a gente está vendo é que um grupo de espíritas sente a necessidade de explicitar e de dizer, olha, nós entendemos que é incoerente com a postura espírita defender o Bolsonaro. Sim. Nós entendemos que é incoerente com a postura espírita defender, sei lá, o armamento da população, pena de morte, opressão de minorias, pena de morte. Então, o nosso modo de ser espírita é esse, e nós vamos defender ele publicamente, chamar isso de espiritismo progressista, de espíritas progressistas. E é ótimo, é o uso vivo da linguagem. Exatamente. Né? Isso que a gente está tentando fazer, né, de criar esse movimento, e eu acho que nós estamos sendo, assim, bem-sucedidos, porque muitas pessoas que diziam que estavam se afastando do espiritismo, que não queriam mais nem ouvir falar do espiritismo por causa das barbaridades, estão voltando, sabe? É uma disputa mesmo, é como tu disse, é uma disputa de linguagem, é um discurso, nós precisamos disputar esse espaço, né? E dar esse nome para o movimento, para esse movimento que se levantou, espíritas progressistas, foi assim uma emergência, nós precisávamos fazer uso dessa. E isso não aconteceu só no movimento espírita, né? Também os evangélicos, alguns evangélicos se reuniram num agrupamento chamado Evangélicos pela Democracia. De algum modo, entre os católicos sempre houve um ramo, é muito típico da história do Brasil esse ramo mais libertário, né, da tradição da teologia da libertação. Então, e eu fico pensando, sabe, Suzana, que quando esses agrupamentos religiosos lançam essa campanha ou se reúnem para pensar politicamente, eles chegaram numa coisa muito interessante, que é como se fosse assim, a essência ética das religiões, né? Nós podemos ter diferenças, né? Diferenças na concepção de Deus, na concepção de vida após a morte. Mas, quando os religiosos percebem que é importante atuar politicamente, e atuar politicamente significa atuar comunitariamente. O que é uma igreja, se não uma comunidade? Então, aí a gente entra no campo do diálogo interreligioso, a gente entra num campo tão herdeiro assim da tradição de Jesus, né? Que é o amor ao próximo. Exatamente. Que é você centrar
a religião no aspecto ético, nas relações humanas. Exatamente. Eu estava recentemente, eu estou recentemente lendo a autobiografia do Martin Luther King, uma coletânea de textos dele que foi reunido. Quem tiver interesse, acho que é da editora Zahar. E ele cita a frase de um teólogo que é assim, a frase é o seguinte: uma religião que termina no indivíduo é uma religião que termina. Que lindo! Então, é um pouco essa ideia de que a essência da religião é a ética, a vida em comunidade. O coletivo. O coletivo. As pessoas tendem a reduzir a comunidade à minha família, ou a minha cidade, ou o meu país. Sim. Né? Isso é engraçado, os espíritas não leem isso, né? Parece. A leitura é seletiva também, ler é interpretar. E muitas pessoas leram as obras de Kardec, mas não prestaram atenção em quando elas mencionam o egoísmo de família. Sim. Que pode também ser o egoísmo de cidade, o egoísmo de país. Né? Você escolhe um grupo seleto, a gente poderia até falar o egoísmo das classes sociais, né? Sim, aqui no Brasil, com certeza. Sim. Você escolhe um grupo de pessoas que merecem a sua generosidade, a sua atenção. E com as outras você rivaliza, ou você oprime, ou você explora, né? A depender do... Eu não sei exatamente, sabe, Litsa, isso eu acho que os pesquisadores, os estudiosos, e tu tá dentro desse rol, vocês vão ter muito trabalho para tentar entender, tentar fazer uma radiografia exata do que se passou com o movimento espírita brasileiro nesses últimos anos, digamos assim. Porque eu acho que isso já é mais antigo, mas nesses últimos anos é que isso explodiu, né? Que isso ficou claro, que isso ficou evidente, assim. Com o inominável, isso veio à tona, né? E eu acho que realmente vocês vão ter muito trabalho, vão ter, assim, uma matéria-prima de pesquisa imensa. Tentar descobrir o que levou esse grande número de espíritas, porque eles continuam, Litsa, por incrível que pareça. Foram a maioria, né, que votaram no inominável, mas eles continuam aplaudindo. Eu vejo isso, sabe? Continuam aplaudindo e arranjando desculpa para as barbaridades todas. É impressionante, é impressionante. Eu fico pensando que talvez uma resposta parcial, e como eu sou historiadora de educação, sim, uma premissa com a qual a gente trabalha é que a educação ela não acontece só na escola, ela acontece em todas as esferas da vida. Sim. Então, da mesma forma, um agrupamento, uma instituição que forma as pessoas, mas tem todo o resto. Então, a classe social nos educa, os jornais e as revistas nos educam, a televisão nos educa, as relações familiares nos educam. Então, nesse sentido, eu diria que a formação crítica e classista, no sentido que coloca as relações de classe em xeque, que explicita o problema da dominação de classe, essa educação ela é raríssima. Até hoje, muitas pessoas, né, são capazes de viver a vida sem conseguir elaborar e entender que existe uma dominação de classe. E como a sociedade é muito complexa, às vezes as pessoas têm a experiência, então todo mundo vive a experiência, a maioria das pessoas vive a experiência de você pegar um transporte público precarizado, de você ir num hospital público e não ter remédio, ou
quantas pessoas vivem a experiência de morar numa comunidade, numa favela e ver tiroteio, chacina e etc. Então, a experiência da violência, da dominação de classe, ela tá lá e as pessoas vivem. Mas elaborar isso... Entender o porquê que isso acontece. Né? Tanto que é muito comum a gente ver as pessoas que centram o ódio delas nos políticos. Os políticos são todos iguais. O problema são os políticos que roubam. Porque é a forma mais fácil e imediata de compreender. E como quase todo mundo é empregado por um patrão, quem é que vai se voltar contra o patrão que te dá o emprego, né? Na mentalidade, assim. Sim. Na mentalidade do senso comum é isso, o patrão te deu o emprego. Né? Não é que ele utiliza da sua força de trabalho. Sim. Comprando é quase... E as relações familiares também formam a gente. Então, se nós fomos educados em famílias autoritárias, em famílias que exploram, que abusam, de algum modo a gente aprende que o mundo é assim. Sim. Né? E aí facilita que ou a gente aceite que a gente seja dominado, que a gente seja abusado, oprimido, ou que a gente queira fazer o papel desse abusador, desse opressor, né? Sim, exatamente. Tipo, alguém pisa na minha cabeça, mas eu acabo pisando numa outra cabecinha que esteja mais abaixo, né? Aquela necessidade de oprimir. E aqui no Brasil, Lídia, também ainda pesa a questão de que nós não temos um meio de comunicação, assim, uma mídia imparcial ou uma mídia educativa. A gente tem uma mídia que cumpre o papel de desinformar, né? Sim. Eles informam do jeito torto, é uma coisa maluca. E a internet agora faz também, a gente tem os nossos canais e tal, mas existe o outro lado sempre bombando com muito mais poder, né? E, enfim, a coisa não é fácil competir com toda essa essa força. E requer uma certa perspicácia, requer que você esteja sempre acompanhando a mídia para perceber as sutilezas, como as informações são manipuladas ou seletivamente divulgadas ou ocultadas. Ou não ditas, recentemente, né? Aconteceu... Sim. Recentemente, um fato muito marcante que tem a ver com esse tema foi o fato de que o jornal alternativo, esqueci o nome, não é o jornal A Ponte, um outro jornal alternativo, mas que é feito por um coletivo internacional de jornalistas, ele fez uma agência pública. A agência pública fez uma reportagem muito longa sobre os crimes dos quais os donos da Casas Bahia estão sendo acusados, né? De constituir uma espécie de rede de prostituição infantil e etc. Pedofilia. E depois de um tempo, exato, a Folha de São Paulo demorou muito para divulgar essa notícia. E a própria ombudsman da Folha, depois de um tempo, se retratou, escreveu um texto apontando esse problema, apontando que a Folha demorou, foi negligente em divulgar esse caso, porque as Casas Bahia são uma empresa que patrocina Folha. Cliente, Exato. Então... E o cliente tem sempre razão, isso é né? só um pequeno exemplo, mas é realmente, assim, um fato dessa gravidade cometido por um dono de uma empresa, que é uma das maiores empresas do país, que é uma rede de lojas conhecidas no país inteiro, que todo mundo compra. Como é que isso não foi parar na capa dos jornais, na chamada dos noticiários? Então, por que tem certas coisas que são sempre repetidas na mídia, né, repetidas à exaustão?
fulano é corrupto, é corrupto, é corrupto, é corrupto. Ah, tá. Fulano e os outros? Ou ele já foi, de fato, julgado, ou ele ainda nem ocorreu o julgamento, mas a sociedade brasileira já julgou ele, né? Então... Sim, a história do Lula, né, com aquele juiz, aquilo é uma coisa assim que, meu Deus do céu, vai ficar, eu acho que vai entrar para os anais do mundo todo, sabe? Aquela situação. E agora, não sei se tu viste, uma coisa super curiosa, eles mudaram, a imprensa mudou o nome de desvio de dinheiro público, agora é orçamento secreto. Orçamento pois é o nome mais... e orçamento secreto, né, você vê, dá até uma aparência de legalidade, porque é um orçamento. É um orçamento! E aí alguém pode pensar, é secreto, tudo bem, não é crime uma coisa ser secreta, né? Não é crime. Ou se é só um deslize, não é uma coisa. Ou a tal da rachadinha também, né? Rachadinha parece uma coisa diminutiva, parece até uma coisa fofinha, sabe? Não, assim, antes dessa questão antes desse caso que envolve os donos das Casas Bahia, o fato de um parlamentar como o Bolsonaro, que fez uma homenagem a um torturador. Nossa. Ao torturador da Dilma em rede nacional, na ocasião do impeachment. Quer dizer, o fato de um jornal do tamanho do Estadão equiparar o Bolsonaro ao Haddad. Meu Deus. Assim, é um fato assim que já diz muito sobre a qualidade dos nossos veículos de informação, sobre o fato de que eles são empresas, eles atendem a determinados interesses. E parece que os espíritas às vezes ficam sedados no misticismo. Então, os espíritas estão lá pensando, existem colônias, não existem colônias. Será que se eu vibrar muito alto, na vibração X, eu vou me livrar do coronavírus? Então, assim... Meu Deus, que triste, né, Litsa? São pensamentos confortantes, porque eles são simples. Como se a nossa vida só dependesse de nós. Né? Então, se eu vibrar, eu não vou ser atingido pelo coronavírus. Quando o mundo é uma dialética, é uma interação entre o indivíduo e a sociedade. Né? É difícil, às vezes, para as pessoas aceitarem que você pode muito bem ser uma pessoa boa e os reveses da sociedade te atropelarem. Sim, exatamente. E Deus não tem nada a ver com isso. E isso também tem a ver com uma experiência de classe, porque a classe média é uma classe que, de algum modo, ascendeu socialmente. Então, ela acredita que ela tem mérito e que tudo que ela tem depende dela. E é só fruto dela. Então, o mérito é meu, eu pago. E eu resolvo as coisas com o meu dinheiro. E não... As pessoas que estão na classe média têm uma dificuldade de perceber que elas estão todas enredadas numa estrutura social, numa rede, que elas precisam dessa rede. Não adianta você ser um médico bem formado se não tem uma estrutura para você trabalhar. Não adianta você ser um engenheiro bem formado se o país não tem uma política de industrialização. Aí você vai dirigir Uber. Então, então, assim, reconhecer que a gente depende da sociedade, que a gente não se faz sozinho, é duro. Mas... requer amadurecimento, requer, sabe, para esse tipo de aceitação do coletivo, as pessoas precisam amadurecer, precisam crescer, sabe? Gente imatura, gente apegada, gente egoísta, não consegue entender isso, né? É muito difícil, né? Porque nós somos todos formados. Esse é o ponto, né? Nós somos formados por tantos elementos
que eu acho o próprio conceito de egoísmo, a gente poderia pensar que o egoísmo ele também é aprendido. E o Allan Kardec fala isso, que as instituições deveriam ser reformadas, porque as nossas instituições reforçam o egoísmo. Então, também o fato das pessoas pensarem primeiro em si e serem desesperadas para assegurar o seu emprego, o seu seguro de vida, o seu plano de saúde, primeiro tem a ver com uma experiência que a gente tem na sociedade real de desamparo. A nossa sociedade joga na nossa cara todo dia pessoas que moram na rua e não são amparadas. Pessoas que passam fome e não são amparadas. Então, diante de uma situação assim aterrorizadora, o que as pessoas vão fazer? Vão ficar com medo e vão. Isso é uma sociedade. Isso se chama controle social. Exato. Né? É uma sociedade adoecida de fora para dentro, sabe? Os controladores dessa sociedade estão o tempo todo adoecendo essa sociedade, de todas as formas. Tá? Mas olha, Lidson, apesar de tudo isso que a gente está vivendo, apesar de toda esse quadro, né, que a gente está vivendo agora é um contexto e a gente está dentro dele, a gente está mergulhado nele. Eu ainda tenho esperança, sabe? Eu tenho esperança porque eu sou militante de várias causas. Tu sabe que para ser militante tem que ter esperança. Senão tu não consegue, tu não vai, tu não faz a coisa, sabe? E eu me forjei nisso, então eu tenho esperança. Agora, não sei como é que vai ser. Não me pergunta isso, porque eu não tenho ideia. Eu acho que vai ser doloroso, acho que vai ser com muita dor, acho que vai ser com muitas mãos, nós vamos precisar estar muito juntos. Mas vai acontecer, nós vamos sair desse buraco. Claro, a questão social ela é uma questão, eu acho, para muitas gerações, sabe? Mas o buraco atual que a gente está, nós vamos conseguir. Querida, eu podia ficar aqui falando contigo a tarde toda, eu amei a nossa conversa, amei te conhecer, tu é uma querida, tu é uma fofa, e eu queria, para a gente encerrar, assim, com chave de ouro essa nossa conversa, que foi uma conversa muito bonita, eu te agradeço de coração, tu te abriu de uma forma muito, muito bonita. Deixa para a gente aquela mensagem agora, assim, que tenha ternura e amor, porque eu acho que nós estamos todos numa carência absurda. Se tu quiser ler um outro poema teu, que são lindos, fica à vontade. Faz isso, porque eu quero realmente deixar essa marca bonita desse nosso encontro. Eu queria dizer que eu concordo com você, que a gente precisa de esperança para viver, né? E para se potencializar. E é exatamente, de algum modo, é por isso que nós somos espíritas, nós somos reencarnacionistas. Num tempo de ameaças ambientais, né? A gente fica esperando a catástrofe ambiental, mas essa crise do coronavírus nada mais é que uma expressão, né, dos problemas que a gente vive em relação a isso. Que a gente já vive. Mas por que eu estou dizendo isso? Ora, se nós somos espíritas e ainda faz parte da nossa convicção a imortalidade da alma, a reencarnação, isso significa que o nosso trabalho, até se o nosso planeta for destruído, ele pode continuar num outro mundo. Então, e a gente não pode, isso olha só, né? A Dora contava que o Herculano dizia que a gente não deve ter complexo de Deus. Sim. Né? E a nossa vida individual, ela se depara com milhares de fatores que a gente não pode controlar.
E se é verdade que a gente precisa procurar se organizar coletivamente, eu acho que precisamos urgentemente. Também eu acho que essa esperança é a pré-condição, tanto para a gente se organizar, quanto para que a gente tenha uma certa serenidade diante das nossas limitações, né? Sejam individuais, sejam coletivas, mas uma esperança ativa. Acho que Sim. Essa é a mensagem que tem que estar nos nossos corações, né? Acho que, pensando, qual é a função do Espiritismo se não nos dizer que os esforços não serão em vão? Mas os esforços têm que existir, né? Para que a gente contribua com a melhoria do mundo. Que coisa querida, né? É isso. Tão bom a gente saber que tem gente linda em cada parte desse nosso mundão. Litsa, fica com Deus. Muito, muito obrigada pela nossa conversa. Eu realmente vou sair hoje bem, bem feliz. Tô com um ataque de rinite e bronquite bem violento. Eu até peço perdão, porque eu tive que ficar assim me fungando, chorando aqui. Mas valeu a pena, querida, valeu muito a pena. Fica bem. Até a próxima. Um beijo para ti. Obrigada, viu? Um beijo. Muito obrigada, Suzana. Eu também adorei conversar com você. Espero que o pessoal do canal curta e dialogue também. Vou adorar ouvir o feedback do pessoal, continuar essa conversa. Com certeza, com certeza. Um beijo para ti. Um beijo, até Tchau, mais. querida. Tchau.